Fala pessoal, tudo certinho? Bom, hoje vamos tratar acerca do tema princípio da insignificância, a aplicação do princípio da insignificância. Detalhe, não vou me estender aqui a questões doutrinárias, densas, jurisprudenciais, porque o tema realmente é gigante, a gente precisaria de uma aula de 3 horas de aula para bater o tema, arriscar ainda não conseguir bater, beleza? Então vou trazer algumas dicas que eu observo que estão sempre presentes nas provas de carreiras jurídicas e carreiras policiais. Então a ideia aqui é em 5 minutos a gente conseguir trazer diversos pontos acerca da aplicação do princípio da insignificância, beleza? Bom, o princípio da insignificância atua no caráter subsidiário do direito penal. O princípio da insignificância atua no caráter subsidiário do direito penal. O direito penal tem um princípio chamado intervenção mínima. Esse princípio da intervenção mínima ele se divide em caráter subsidiário e caráter fragmentário. A doutrina dá uma misturada, não vale a pena a gente tecer comentários acerca disso agora. Então há uma divergência aí, caráter subsidiário, fragmentário. A doutrina gosta de misturar esses dois caráteres, mas pegue essa dica. O princípio da insignificância atua, está dentro ali da lógica do caráter subsidiário do direito penal, beleza? Bom, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material do fato. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do fato. O que significa isso? O crime, o conceito analítico de crime é composto por fato típico, ilicitude, é o fato típico e ilícito e o agente culpável. Fato típico e ilícito e o agente culpável, né? Classicamente o pessoal coloca muito aí na doutrina, né? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Mas na verdade, o fato ele é típico e ilícito e o agente é culpável, beleza? Dentro do substrato fato típico, nós temos alguns requisitos. Temos a conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Pronto, aqui incide o princípio da insignificância. A tipicidade ela é composta de tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal é a perfeita subsunção do fato à norma. A norma está aqui, exemplo, artigo 121, matar alguém, então o mandamento é não matarás. A pessoa executa o crime, né, literalmente, e há uma perfeita subsunção do fato à norma. Encaixa como se fosse uma luva. Isso é tipicidade formal, mera subsunção do fato à norma, ou da norma ao fato. Por outro lado, nós temos a tipicidade material. O que é tipicidade material? Relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Em apertadíssima síntese, né? Relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material do fato. Afastando a tipicidade material, afasta, portanto, a tipicidade, afastando a tipicidade, afasta o fato típico, afastando o fato típico, eu deixo de preencher o primeiro substrato do crime. Beleza até aqui, pessoal? Pronto. Com base nisso, a jurisprudência e doutrina fixam requisitos objetivos e requisitos subjetivos para a aplicação do princípio da insignificância. O STF chama esses requisitos objetivos de vetores. Vetores objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Quais são esses vetores? Você precisa lembrar daquela sua amiga de faculdade, de colégio, de infância, chamada Mari. Mari, certo? Mari. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada ou causada. Então, Mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A doutrina afirma que o STF caminha em círculos, porque é muito difícil você conseguir diferenciar, realmente no caso concreto, a aplicação de um ou não desses vetores. Você diferenciar cada um desses vetores. Mas a jurisprudência e outra parte da doutrina diz que isso é legal. A lógica é essa mesmo. É que o STF, os tribunais, né, os juízes, têm um maior campo aqui, semântico para poder analisar se naquele caso concreto é possível ou não aplicar o princípio da insignificância. Então, grave essa dica do Mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada ou provocada. Beleza. Mas esses são os vetores objetivos. Você precisa lembrar que também existem requisitos subjetivos. Subjetivo está ligado a sujeito. Subjetivo está ligado a sujeito. Então, é sob a órbita do agente delituoso, do agente criminoso e também sob a órbita da vítima. Porque um crime pode ser insignificante para um caso e para outro caso não. É exemplo da capacidade econômica do agente e a capacidade econômica da
vítima. Beleza até aqui, pessoal? Então se ligue. Com base nisso, a jurisprudência ela vai criando, né, analisando alguns casos onde se aplica ou não se aplica o princípio da insignificância. E aí tem diversos julgados admitindo a aplicação do princípio da insignificância, outros julgados não admitindo a aplicação do princípio da insignificância. E aqui eu vou tecer alguns casos onde o STF e o STJ não aplicam o princípio da insignificância. Primeiro, súmula 599 do STF. Súmula 599 do STF. O que é perdão, gente, do STJ. Súmula 599 do STJ. Eu tô pensando no STF. Súmula 599 do STJ. O que é que o STJ afirma? Não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Súmula 599 do STJ, não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Caiu seco. Segundo o entendimento sumular do STJ, não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Você marca certo ou errado? Certo. Aí você diz, mas eu sei que o STJ, o STF, aplicam o princípio da insignificância ao crime de descaminho. Beleza, mas está perguntando o posicionamento sumular do STJ, tranquilo? Agora vamos para o algo a mais? Vamos para o algo a mais? O próprio STJ relativiza a súmula 599. O STJ afirma que cabe a aplicação do princípio da insignificância ao crime praticado por particular contra a administração pública. Cabe a aplicação do princípio da insignificância ao crime praticado por particular contra a administração pública. E aí você precisa lembrar do crime de descaminho. O delito de descaminho admite a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que é um crime praticado por particular contra a administração pública. E você precisa se lembrar que o STF e o STJ agora comungam da mesma tese de que o valor que é considerado do tributo elidido, do tributo afastado, é de 20 mil reais. O valor do tributo é de 20 mil reais, beleza? Se ligue nisso para não rodar na questão. Esse valor foi atualizado lá pelas portarias 75 e 130, salvo o melhor juízo, que tratam da questão do valor de 20 mil reais. Beleza, pessoal? Peguem esse bizu. O STF vai mais além na aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública. E aí tem diversos outros casos, de um crime lá, de um peculato praticado em relação a uma lanterna de um veículo que estava numa repartição pública. Então tem mais aplicação. O STF admite mais, é mais flex aqui, mais light em relação à aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados por particular contra a administração pública. Beleza? Se ligue nisso. Reincidência, o agente reincidente sucessivas vezes e o criminoso quanto mais. Diversas vezes a jurisprudência não aplica o princípio da insignificância. Entretanto, tem alguns julgados que falam que a reincidência por si só não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Mas, grosso modo, a jurisprudência caminha para a lógica de que ao criminoso quanto mais, aquele criminoso que todo final de semana ele está praticando furtos, diversos furtos, mesmo que o valor seja insignificante, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância, mas se ligue que tem alguns julgados que falam que a reincidência por si só não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Aí você tem que entender a malícia da questão, a safadeza da questão, que vai tentar dar uma pernada em vocês na prova, beleza? Lesão corporal. STF tem o entendimento de que na lesão corporal, STJ também, na lesão corporal não se aplica o princípio da insignificância. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito lá de lesão corporal previsto lá no artigo 129 do Código Penal. Beleza, pessoal? Crimes cometidos em regra ali com violência ou grave ameaça, aí você vai ter, por exemplo, o roubo, a extorsão, não admitem a aplicação do princípio da insignificância. Furto qualificado. Diversos julgados também não admitindo a aplicação do princípio da insignificância. Venda de DVD pirata, delito lá de violação do direito autoral, né? Tá presente lá nos parágrafos, salvo o melhor juízo ali do artigo 184. Se ligue que os tribunais superiores têm o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância e também não se aplica o princípio da adequação social. Não se aplica o princípio da insignificância e não se aplica o princípio da adequação social, tendo em vista que isso causa um enorme prejuízo à indústria fonográfica, causando prejuízos aí incalculáveis à pirataria dos DVDs, CDs piratas, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Minha promessa era 5 minutos, falamos aqui 10, beleza?
Logo, logo a gente retoma aí com outras dicas. Peguem esses bizus aí, com certeza vocês vão matar algumas questões de prova, beleza? Valeu, tamo junto, pessoal.